eu gosto muito dessa própria ideia que você traz. Se eu não me engano, pode me corrigir se for o caso, mas eu acho que eu já ouvi você chamando, né, não apenas de campo, mas a ideia da internet como se fosse uma espécie de uma praça. Ele é um espaço, né? E eu me lembro muito, eu acho que com você eu já devo ter conversado sobre isso, mas até para trazer pro pessoal aqui, que eu acho que eu nunca falei em live. Tem o Attila Yamarino, que é o microbiologista, né? E o Attila, ele deu há vários anos atrás, acho que foi 1 ou 2 anos antes, inclusive da pandemia, uma palestra aqui em Curitiba e eu consegui assistir essa palestra e tudo mais, ver o Attila presencialmente e era uma palestra sobre tecnologia na educação. Né, que ele estava ministrando. Eu nunca me esqueço de um exemplo dele falando como que redes sociais, na concepção dele, são coisas que existem muito antes da internet. E ele citou o exemplo de murais romanos, que era uma ideia assim que o pessoal realmente fazia, como é que se fala carvings em português mesmo? Eles talhavam, né, como se fosse o equivalente de uma pichação em vários murais das cidades, né? E eles tinham, a gente conseguiu através da arqueologia recuperar assim, algumas dessas camadas e tudo mais. Muitas vezes eles colocavam coisas que pareciam, sei lá, um tweet, assim, sabe? Tô vendendo não sei o que. Outra pessoa, tipo, não sei quem é uma filha da mãe, né? Xingando o outro. Daí alguém respondia embaixo. E você criava meio que como se fosse um mural, como se fosse aquele feed, assim, né? Das notícias, das novidades. Ele falava, olha, já existia uma rede social justamente assim, sem a tecnologia que a gente entende hoje em dia, sem a internet. O que a internet acabou fazendo foi simplesmente pegar uma coisa que já existia na sociedade e colocar numa nova dimensão ali, dentro de um novo espaço. Né? Você mudou algumas Uhum. características, mas o fenômeno em si continuou. Né? Então, eu achei sempre essa ideia muito interessante, como uma coisa que vai se desenvolvendo com o tempo. Né? Você falou, por exemplo, da ideia dos nativos digitais, e a gente sempre tem quebras, né? Sempre tem tecnologias novas sendo introduzidas, mas é uma regra que sempre vai ter tecnologias novas sendo introduzidas. É uma constante, a mudança é uma constante. Uhum. E isso me é muito interessante também. Mas eu só queria fazer esses adendos assim para endossar um pouco mais com esses causos Legal. históricos aí, as coisas que você falou. Uhum. Mas e É, aí? perdão, interrompi. Não, não, não. Ia justamente jogar pra você. E aí, quer adicionar um pouco Uhum. mais aí? Quer mudar de tópico? Quer fazer uma pergunta? E Jason, seja bem-vindo aí também, cara. Eu tô vendo uns comentários do pessoal, se quiserem mandar perguntas, provocações, é bem interessante também pra gente trabalhando junto. E enquanto estava falando, eu lembrei, né, em algumas situações, como eu falo, que tem alguns espaços da internet que parecem porta de banheiro, assim, público, né, que Uhum. é realmente o que é constante, isso é uma coisa que eu trago muito no meu livro, né, pelo viés ali da fenomenologia, inclusive, né, que é minha abordagem dentro da psicologia, que o que é constante é essa necessidade nossa de se expressar, de comunicar, de se informar, assim. Né? Então, vários Uhum. fenômenos que a gente percebe como, nossa, que novidade, na verdade, eles têm um lastro histórico, né? E essa é a regra da história. A regra da história é que nada é novo, nada surgiu do nada, né? Inclusive a tecnologia, né? Para a gente estar aqui no Streamlabs, para a gente estar aqui no YouTube, teve que fazer muitas outras aplicações, agrupando essas aplicações, até para formar o YouTube, e cada uma delas, uma pessoa teve que desenvolver essa aplicação antes, com conhecimento prévio, de um conhecimento prévio, de um conhecimento prévio, de um conhecimento prévio, né? Então, essa parte do lastro histórico, ela é algo que é muito facilmente perdido quando a gente fica observando o digital com essa abordagem da inovação. Parece tudo muito novo, tudo é coisa de jovem, na verdade não. Na verdade, tudo que a gente percebe e manipula como tecnologia é algo que tem um lastro histórico, é algo que é fundamentalmente humano, né? Uhum. Então, eu gosto de falar que a tecnologia não é alienígena, não é que de repente ela surgiu assim e agora, nossa, vamos lidar com esse meteoro aqui. A gente precisa sempre recuperar ali como desenvolvimento humano, até pegando essa parte
da psicologia evolutiva, né, ele foi amplamente influenciado pela tecnologia. E aqui eu vou ampliar um pouco esse senso de tecnologia, porque a gente às vezes percebe a tecnologia como um sinônimo de um dispositivo, né, de uma tela, de uns cabos, de eletricidade, mas tecnologia primeiro é um campo de estudo, né, um campo de estudo sobre mediações humanas para com a realidade, né? E quando a gente fala de tecnologia, a gente está falando então de modificações que seres humanos colocaram, né, em seus ambientes para seus diversos fins, né? Seja ele resolução de problemas, seja entretenimento e afins. É... Eu estou lendo os comentários em tempo real, aqui, por isso eu dou umas pausinhas. Não, mas Mas, tá muito bom, tá bom demais. mas uma coisa que é, é interessante pensar, então, que tecnologia, a própria fala é um instrumento tecnológico. Eu Porque a amo gente esse está muito. exemplo. Eu ia trazer ele, tava esperando você falar. Perfeito, perfeito. Né? A própria fala, porque a gente está modificando ali, né, através das nossas cordas vocais, a gente está modificando ali ondulações, né, sonoras, assim, e com isso a gente está compreendendo conceitos, né, símbolos e afins. E isso também é um instrumento tecnológico, isso também é uma tecnologia. E quando que o nosso aparato, né, vocal, ele foi se atualizando ao longo do tempo para a gente conseguir fazer né, idiomas, linguagens mais refinadas, né? Além do grunhido, né, do para batata, o para fogo, ou o para plantação. Enfim, tô brincando um pouco, Eu né? acho que você errou a entonação do grunhido da plantação, inclusive, tá? Só pra você dar uma Exato. melhorada aí nessa capacidade. É meu sotaque, né? Mas é muito interessante a gente perceber de como que o corpo humano mesmo ele foi sendo influenciado por como a gente mediava diversas tecnologias, né? E isso vai desde, assim, muito, muito, muito antes, porque como a gente desenvolve nossas tecnologias, é, a gente também mexe com o que a gente come, em como a gente interage, mexe com como até o nosso cérebro tende a funcionar em diferentes situações. Vou citar um exemplo muito prático, né? Dependendo da informação que a gente acessa, né, por via digital, eu posso ter alterações de humor, né? Isso é um exemplo clássico, né? E se a gente for realmente fazer isso é impossível de fazer, né? Mas fazer um estudo intergeracional, transgeracional sobre como que nossas emoções foram mudando com o tempo e em contato com as mídias, seria, né, possível identificar algumas dessas questões assim, né? Ali. Enfim, eu, eu ia comentar mais uma última coisa, mas é sobre isso, né? Sobre como a constância também do conflito geracional, é, né? Lá desde Sócrates tem uma outra frase que eu passo muito nas minhas palestras, Hum. que essa tecnologia vai acabar com as nossas habilidades de memória e tudo mais. Uma coisa assim. Uhum. E é uma frase que se refere ao livro, mas as pessoas já falam, não, é o computador, é, Ah, é o aplicativo da agenda no celular, mas então a constância desse conflito ou desses preconceitos mostra que a gente não está indo para caminho diferente, né? uhum. Mostra que a gente ainda tem que aprender muito a compreender assim a nossa relação com o digital e com as outras tecnologias para superar esse conflito geracional assim tão persistente.